Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos mais um dia navegar na palavra do Senhor. E se você não é inscrito nesse canal, eu peço sua ajuda para juntos nos tornarmos uma grande igreja de Cristo. Se inscreva, ative o sino da notificação. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje irá te fortalecer, irá te trazer um conhecimento, irá te trazer resposta, te levantar, te edificar. Então vamos juntos nessa caminhada, me ajuda? Então se inscreve, ative o sino da notificação, curta, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser impactadas com a mensagem de Deus, tá? E hoje eu trago uma mensagem abençoada. Fique até o fim desse vídeo que você verá que Deus falará muito contigo. A mensagem de hoje ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41. Vamos a ela do versículo 38 até o versículo 44. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra, aqui está a sua mensagem, Senhor. Que ela impacte as vidas das pessoas, que ela venha como um alimento, um fortalecimento, que ela venha como resposta, Deus. Entrego também em suas mãos, Senhor, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Visite o lar dela, a família dela, Senhor, o emprego, os estudos, Pai. Guarde, Senhor Deus, em suas mãos, para que ela venha ser tocada, para que ela venha sentir a sua presença fortemente, Deus. Se revele a esta pessoa, Pai, mostrando a ela que ela não está sozinha nessa caminhada. Lhe conceda um dia de bênção, um dia de paz, uma semana abençoada, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por esse dia e por essa oportunidade de estar nos alimentando com a sua palavra, nos fortalecendo, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu venho falar da vida de José, a reviravolta que Deus fez na vida desse homem. José, que é o filho caçulo de Jacó, e era o filho mais querido. Jacó, quando teve José, já era de idade avançada. E José era típico aquela criança que via os irmãos fazendo coisas erradas e levava para o pai. Dentro disso, José acabou ganhando a inimizade dos seus irmãos mais velhos. E a inocência de José fez com que essa inimizade, essa inveja crescesse a cada vez mais. Então Deus começou a se revelar a José em sonhos e mostrando a ele os planos do Senhor para a vida dele. E José, de forma inocente, revelava os sonhos que tinha a seus irmãos, a seus pais. E à medida que José ia revelando, a inveja dos irmãos ia crescendo. O primeiro sonho mostrou que José seria grande e que todos se prostrariam a ele, despertando a inveja dos irmãos. No segundo sonho, a mesma coisa, José sendo grande, poderoso, e mesmo assim ele foi lá, revelou a seus irmãos, a seus pais, e um dia seus irmãos indo
a uma outra cidade. José foi procurá-los e ali começou a trama. Quando seus irmãos viram José vindo, planejaram matá-lo. A inveja dos irmãos era tão grande, tão grande, que o desejo de matá-lo já havia sendo plantado no coração deles. Aí planejaram o homicídio de José, que foi impedido por seu irmão Rubem, mas mesmo assim eles não desistiram de levar um dano à vida daquele jovem. Então, quando José se aproximou, os irmãos pegaram, arrancaram sua túnica e o lançaram em uma cova. E ali ele ficou durante algum tempo. Aquela cova estava seca, quando um outro irmão resolveu dar a ideia de vendê-lo como escravo. Estava vindo uma caravana de ismaelita e eles tiveram a ideia de lucrar com a vida do seu próprio irmão. Tudo isso por conta de uma inveja, tudo isso por conta de ciúmes. Eles planejaram contra a vida do próprio irmão. E aí eles venderam José para a caravana de ismaelitas. Quando Rubem chegou, não encontrou mais o seu irmão, ficou desesperado e eles falaram que uma fera havia matado. E ali aquela articulação maligna, aquela articulação invejosa, levou tristeza àquela família, né? Porque o pai achou que o filho havia morrido, o irmão achou que o filho havia morrido. Tudo isso por uma trama dos outros irmãos invejosos. Então José começa sua vida sendo perseguido pelos próprios irmãos. Começa sua vida, não começou uma vida fácil, já jovem, escravizado, e José foi vendido a Potifar, que o levou para a casa dele. E Deus era com José. Diante das perseguições, diante das lutas, diante das maldades, diante da inveja que José passou, sofria, Deus era com José. E Deus fazia prosperar onde José tocasse. E José era, por natureza, um jovem com espírito de liderança, né? Bem dizendo assim, havia algo nele diferente, havia algo nele especial. E já de início ele começou a fazer tudo em perfeitas condições, agradando Potifar. E ele foi trabalhar na casa de Potifar e agradava, cresceu lá na casa daquele homem. E assim era Deus com ele. Mas o inimigo não cansava de perseguir José. Às vezes você está recebendo muitas perseguições, às vezes você está sofrendo com onde você chega, sempre tem alguém te perseguindo. Tem uma sensibilidade que de repente Deus colocou algo em você diferente. Por isso que quanto mais a gente é perseguido, mais olhos abertos a gente tem que ter, porque há algo em nós que Deus colocou que causa inveja nos outros. Há algo em nós que Deus colocou que traz a perseguição. Foi na família, o inimigo não satisfeito, voltou a perseguir José na casa de Potifar. E qual foi essa perseguição? A mulher de Potifar se interessou por José, mas José era um homem íntegro, honesto, servente a Deus, um coração no Senhor. Ele não se fez seduzido pela mulher de Potifar. José era um homem, a Bíblia diz, um homem bonito, um homem de aparência bela, e levantou o despertar da mulher de Potifar. Mas ele, por ser um homem de Deus, um homem íntegro, não aceitou aquela sedução. E um dia José, fugindo da mulher, as roupas deles ficaram para trás. E aquela mulher, com raiva porque
o homem que ela queria não caiu em sua sedução, inventou uma mentira de José, falando para Potifar que José tinha dado em cima dela, que José tinha tentado algo contra ela. Tá vendo? Quando a pessoa é escolhida por Deus, as perseguições vão. É inveja, é tentativas de destruição, é mentiras, é calúnia. O escolhido de Deus passa por esse tipo de situação. E Potifar, não gostando daquela situação, daquela atitude, foi e prendeu José. Levou José à cadeia e ele ficou. Diante de uma inveja, ele foi vendido como escravo. Diante de uma mentira e uma calúnia, ele foi preso. Mas mesmo diante de todo esse sofrimento, mesmo diante de toda essa perseguição, José não abandonou Deus, não deixou de seus princípios de lado, não se corrompeu. E na cadeia, ele que tinha nele o espírito de liderança, tinha nele algo dado por Deus, ele rapidamente se tornou o líder daquela prisão ali, né? Ele passou a representar os presos, e aí Deus já começa o seu plano de reviravolta na vida de José. 2 presos chegaram a José com sonhos turbulentos, com sonhos difíceis, e José interpretou aqueles sonhos. Um sonho de um, ele disse que aquele homem iria morrer nos próximos 3 dias. E o sonho de outro, ele disse que não, que aquele outro ia voltar, ia ser liberto e ele ia voltar ao convívio. E quando isso aconteceu, José chega para um e diz: olha, quando você estiver lá com o faraó, não se esqueça de mim, tá? Fale de mim para o faraó. Aí aquele homem diz: tá bom, eu falarei. Mas ainda assim o inimigo não estava satisfeito com José. E aquele homem que tinha se comprometido de falar de José para Faraó esquece de José na cadeia. Tá vendo? Quando você é escolhido por Deus, quando tem algo diferente em você, você terá pessoas com inveja de você, você terá pessoas que inventarão calúnias contra você, você terá pessoas que esquecerão de quando você ajudou. Assim é a vida daquele que é escolhido por Deus. Assim é a vida daquele que é diferente aqui nessa terra. Se você está passando por algo assim, eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Aleluia. Deus vai transformar a sua vida. Não se preocupe com os invejosos, não se preocupe com os caluniadores, não se preocupe com os ingratos que esqueceram daquilo que você fez. Não se preocupe, porque agora chega a reviravolta. E passaram-se 2 anos. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Até que 2 anos depois, aquele homem que foi ajudado por José se lembra de José e fala: olha, lá na cadeia tem um homem que interpreta sonho. Faraó manda chamar José. E José chega e interpreta o sonho de Faraó, falando que no Egito haveria 7 dias de fartura e 7 dias de seca. E José disse a Faraó que ele tinha que se preparar para os 7 dias de fome, guardando uma parte de tudo que era produzido naquela época de fartura. E Faraó ficou admirado com as revelações de José. Por esse motivo, o colocou José numa posição extremamente importante no Egito. Ali começa a transformação do Senhor na vida de José. Depois de todas as perseguições, depois de toda a inveja, depois de toda a calúnia, até mesmo do esquecimento, da ingratidão,
Deus nunca esqueceu de José. Deus nunca esqueceu de José. E assim é na minha e na sua vida. Podem ter inveja de você, podem te perseguir e te caluniar, podem até agirem de ingratidão na sua vida, mas Deus nunca esqueceu de você e Ele fará uma reviravolta na sua vida. Algo que você nunca imaginou está por vir, está por acontecer. Então o Faraó gostou de José, foi aí que ele o colocou como governador do Egito. Abaixo de Faraó, José era o que mandava em toda a terra do Egito. Abaixo de Faraó, quem resolvia tudo era José. Eu vou ler novamente essa reviravolta na vida de José e o que José se transformou. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Aleluia. José, que não veio de uma família rica, não era acostumado a vestir roupas finas, passou a andar de roupas finas, colares e joias, e carros luxuosos. Essa foi a reviravolta que Deus fez na vida de José e que Deus pode fazer na sua vida. Mas sabe qual foi o segredo de José? Nunca abandonar o Senhor, nunca se corromper e nunca se entregar. Esse é o segredo para a sua vida. Seja obediente à voz do Senhor, seja obediente na voz de Deus, à voz de Deus, porque Ele pode fazer uma reviravolta, Ele pode transformar o seu momento para que o nome dEle seja glorificado aqui na terra. Então seja você um instrumento na mão de Deus para glorificar o nome dEle aqui na terra. Se você ainda não tem Jesus Cristo na sua vida, esse é o momento. Entregue a sua vida. Receba Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, para que o Espírito Santo possa te conduzir a uma reviravolta, para que Ele possa fazer uma transformação na sua vida. E você dormirá um pecador e acordará uma pessoa salva, caminhando para o céu. Deus tem grandes projetos na sua vida, grandes planos, e assim como fez na vida de José, Ele pode fazer na sua. Financeiramente falando também, espiritualmente principalmente. E se até um momento você não tinha o que vestir, Deus transformará e você se vestirá de uma forma resplandecedora, de uma forma completamente diferente. Mas antes Ele quer te vestir com o Espírito Santo. A luz dEle quer estar sobre você. Então seja transformado por essa mensagem, seja abençoado por ela, e grandes coisas Deus te fará. Deus te abençoe e fique com Deus. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para que você possa receber outras mensagens para te abençoar. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.